Você já se perguntou qual é a diferença entre perdoar e esquecer? Eu costumava pensar que eram a mesma coisa, até o dia em que olhei nos olhos do homem que jurou me amar para sempre, enquanto ele confessava que se apaixonou pela minha irmã. Naquele momento, entendi que algumas traições criam fissuras na alma que jamais se fecham completamente. Meu nome é Helena, e esta é a história de como perdi meu marido para minha irmã mais nova, e no processo encontrei uma versão de mim mesma que eu nem sabia que existia. Ainda me lembro da expressão no rosto de Mário enquanto ele reunia suas coisas no nosso quarto. Não havia remorso, apenas uma estranha mistura de alívio e impaciência. 7 anos juntos, reduzidos a algumas malas e frases ensaiadas sobre como ninguém controla o coração e como essas coisas simplesmente acontecem. Não queria que fosse assim, Helena, ele disse, evitando meu olhar. Mas Priscila, ela me entende de um jeito que você nunca conseguiu. Fiquei ali, paralisada, observando enquanto o homem com quem eu compartilhava a cama, os sonhos e os planos para o futuro, embalava cuidadosamente a vida que tínhamos construído. A cada peça de roupa dobrada, a cada objeto pessoal recolhido, era como se uma parte de mim fosse arrancada. Ela é sua irmã, eu sei. E isso torna tudo mais complicado, continuou ele, como se estivesse discutindo um pequeno inconveniente e não a devastação completa da minha confiança. Mas há coisas entre nós que são diferentes, especiais. Engoli o nó na garganta. Há quanto tempo? Ele pausou por um momento, sua mão hesitando sobre uma fotografia nossa que ainda repousava no criado mudo. Era de nossa viagem a Paraty, 3 anos atrás. Estávamos sorridentes, com o mar ao fundo e o sol criando um halo dourado ao nosso redor. A felicidade parecia tão genuína naquela imagem que, por um instante, questionei se havia sido real ou apenas mais uma ilusão que eu havia criado. Há alguns meses, respondeu finalmente. Começou como uma amizade, conversas, e depois... Poupe-me dos detalhes. Cortei, a voz mais firme do que eu esperava. Naquela noite, enquanto a chuva batia contra as janelas do apartamento que agora parecia grande demais para uma pessoa só, eu me perguntava: como é possível que o amor que deveria nos proteger se transforme justamente na arma que nos destrói? E pior, como seguir em frente quando a traição vem não de um, mas de 2 dos pilares que sustentavam sua vida? O que eu não sabia naquele momento de desespero era que a relação deles guardava segredos que nem mesmo Mário havia descoberto ainda. E quando a verdade viesse à tona, ela mudaria tudo, para todos nós. Os dias que se seguiram à partida de Mário passaram como uma névoa densa e sufocante. Eu me movia pela casa como um fantasma, tocando objetos que ainda guardavam suas impressões digitais, sentindo seu perfume nos travesseiros, encontrando vestígios de nossa vida juntos em cada canto. Antes dele, eu era Helena Mendes, professora de literatura no ensino médio, conhecida por meu jeito calmo e minha paixão por livros antigos. Sempre fui a filha sensata, a irmã responsável, aquela que planejava cada passo com cuidado. Minha mãe costumava dizer que eu nasci com o coração na manga e a cabeça nas nuvens. Uma romântica pragmática, se é que isso existe. Conheci Mário numa tarde chuvosa de abril, na pequena livraria do Sr. Adalberto, próxima à escola onde eu lecionava. Ele estava procurando um livro sobre arquitetura modernista brasileira para um projeto em seu escritório. Eu estava folheando uma edição rara de Clarice Lispector. Nossas mãos se tocaram quando ambos tentamos pegar o último guarda-chuva disponível para empréstimo. Clichê, eu sei, mas foi assim que começou. Mário Alves era o tipo de homem que entrava em um ambiente e imediatamente atraía todos os olhares. Não apenas por sua beleza, embora fosse inegavelmente bonito com seus olhos cor-de-mel e sorriso fácil, mas por sua presença. Ele tinha aquela confiança tranquila de quem sabe exatamente quem é e o que quer da vida. Arquiteto talentoso, falava sobre prédios e espaços como se fossem poesia concreta.
Arquitetura é como um livro aberto. Ele me disse em nosso terceiro encontro. Cada estrutura conta uma história sobre quem somos e como queremos viver. Na manhã seguinte ao nosso casamento, acordei antes dele e fiquei observando seu perfil contra a luz dourada que entrava pela janela. Senti uma gratidão imensa pelo universo ter colocado em meu caminho alguém que parecia entender tão bem minhas complexidades e contradições. Mas agora, sentada sozinha à mesa do café da manhã, onde tantas vezes dividimos planos e segredos, percebi que talvez nunca o tivesse conhecido realmente. Minha irmã Priscila, por outro lado, sempre foi como um cometa, brilhante, imprevisível e capaz de atrair todos para sua órbita. 3 anos mais nova que eu, desde pequena demonstrava uma personalidade magnética que contrastava com minha natureza mais reservada. Enquanto eu passava horas lendo em silêncio no quarto que dividíamos, Priscila estava sempre rodeada de amigos, inventando brincadeiras, testando limites. Na adolescência, essa diferença apenas se intensificou. Eu era a aluna exemplar. Ela, a rebelde que desafiava professores, mas, de algum modo, sempre conseguia se safar com um sorriso. Helena pensa demais, dizia nossa mãe. Priscila não pensa o suficiente. Talvez tenha sido esse o motivo pelo qual fiquei tão feliz quando ela e Mário pareceram se dar bem desde o início. Minha irmã, com seu jeito irreverente, arrancava risadas dele como eu raramente conseguia. E Mário parecia exercer sobre ela uma influência positiva, acalmando seus impulsos mais autodestrutivos. Eu deveria ter percebido quando os almoços de domingo em família começaram a se estender cada vez mais. Quando as mensagens no celular dele passaram a ser protegidas com uma nova senha. Quando Priscila começou a me perguntar sobre nossos problemas conjugais com um interesse que, agora vejo, não era apenas fraternal. Na última vez que estivemos todos juntos, 2 semanas antes da confissão de Mário, Priscila trouxe um vinho caro para o jantar. Um brinde aos meus 2 amores, disse ela, erguendo a taça. Na hora, interpretei como um gesto carinhoso para a irmã e o cunhado. Agora, aquelas palavras ecoavam em minha mente com um significado completamente diferente. O que mais me assombrava não era apenas a traição, mas os pequenos momentos em que eu deveria ter enxergado os sinais. Como quando surpreendi Mário olhando para o celular com um sorriso que há tempos não era direcionado a mim. Ou quando Priscila começou a usar um perfume que eu comentara ser o favorito dele. Em uma das gavetas da cômoda, encontrei o pequeno caderno onde eu costumava anotar ideias para aulas e pensamentos aleatórios. Folheei-o até encontrar uma anotação de quase 1 ano atrás. Às vezes tenho a impressão de que Mário está cada vez mais distante. É como se ele estivesse fisicamente presente, mas sua mente vagasse por lugares onde não posso alcançá-lo. Uma parte de mim queria ligar para ele, gritar, exigir explicações mais concretas. Outra parte queria correr até o apartamento de Priscila e confrontá-la, perguntar como foi capaz de trair nossa irmandade dessa forma. Mas havia também uma terceira parte, silenciosa e crescente, que começava a questionar. O que essa situação revela sobre mim? Sempre me defini pelos papéis que desempenhava na vida dos outros, filha, irmã, esposa, professora. Agora, com 2 desses papéis fundamentais desmoronando, quem era eu? Na noite do 5º dia após a partida de Mário, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Nem tudo é o que parece, Helena. Precisamos conversar sobre sua irmã e Mário. Há coisas que você precisa saber. Fiquei olhando para a tela do celular, o coração acelerado. Seria apenas mais uma crueldade do destino? Ou haveria algo além da superfície dessa traição que eu ainda não compreendia? Será que estamos realmente preparados para conhecer todas as verdades sobre aqueles que amamos? Ou existe uma razão para certas coisas permanecerem nas sombras? A mensagem do número desconhecido ficou martelando em minha mente por 2 dias inteiros. Durante esse tempo, cheguei a digitar várias respostas, mas acabei apagando todas. Queria ignorar, fingir que nunca a recebi,
mas a curiosidade fervia dentro de mim como água em ebulição. O que mais eu precisaria saber? Que segredos poderiam ser piores do que aqueles que já me dilaceravam por dentro? Na manhã do terceiro dia, respondi com um simples: "Quem é você? E o que sabe?" A resposta chegou quase instantaneamente. "Renata, colega de trabalho de Priscila. Café Meridiano, hoje às 15 horas. Você vai reconhecer a mesa." A agência de publicidade, onde minha irmã trabalhava como diretora de arte, era conhecida por seu ambiente competitivo e festas extravagantes. Priscila sempre voltava dessas comemorações com histórias que faziam minha vida de professora parecer monótona em comparação. Renata era um nome que já tinha ouvido antes, mas nunca prestei muita atenção. Apenas mais uma personagem nas narrativas coloridas que minha irmã compartilhava. Cheguei ao café 10 minutos antes do horário marcado. Um lugar charmoso no centro da cidade, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural e plantas suspensas que criavam uma atmosfera acolhedora. Reconheci a mesa imediatamente. No canto mais discreto, uma mulher de cabelos curtos e óculos quadrados acenou sutilmente em minha direção. Sobre a mesa, uma pasta amarela. "Helena", ela disse quando me aproximei, estendendo a mão com firmeza. "Obrigada por vir." Sentei-me em silêncio, as perguntas se acumulando na garganta, mas nenhuma conseguindo escapar. Renata pareceu entender meu estado emocional e foi direto ao ponto. "Não vou fingir que estou fazendo isso por você", declarou, seus olhos castanhos fixos nos meus. "Estou fazendo isso porque o que Priscila está fazendo não é certo. Não foi certo com você, e não está sendo certo com Mário." Algo no modo como ela pronunciou o nome dele, uma ponta de mágoa, talvez, me fez prestar ainda mais atenção. "O que quer dizer?" Renata abriu a pasta, revelando várias fotografias e alguns papéis impressos. "Sua irmã não está apenas tendo um caso com seu marido, Helena. Mário é apenas o mais recente de uma série." Ela empurrou algumas fotografias em minha direção. Nelas, Priscila aparecia em situações íntimas com diferentes homens. Senti meu estômago revirar, um misto de vergonha e invasão de privacidade. Estava prestes a interromper quando Renata apontou para um homem em particular numa das fotos. "Este é Carlos Mendonça, o dono da agência." Ela fez uma pausa significativa. "E marido da nossa diretora de contas." Renata continuou, sua voz agora mais baixa. "Priscila tem um padrão. Ela se aproxima de homens em relacionamentos estáveis, principalmente aqueles em posições que podem beneficiá-la de alguma forma. Não é coincidência que ela tenha recebido 3 promoções em 2 anos, enquanto pessoas mais qualificadas foram preteridas." Senti um gosto amargo na boca. "Por que está me contando isso? O que ganha com isso?" Um sorriso triste cruzou os lábios de Renata. "Digamos que também já estive casada com alguém que Priscila achou interessante." O choque inicial deu lugar a uma raiva surda quando Renata me mostrou conversas impressas entre Priscila e uma amiga, onde minha irmã descrevia Mário como seu novo projeto. "Ele é perfeito", dizia uma das mensagens. "Bem-sucedido, bonito e entediado com a rotina do casamento. Helena sempre foi muito certinha, previsível demais. Ele precisa de alguém que mostre que a vida pode ser emocionante." Em outra mensagem, mais recente: "Estou quase lá. Ele já está falando em deixá-la. Mas preciso garantir que aquele projeto do Jardim Vertical seja aprovado primeiro. A participação dele pode ser muito útil para mim." Jardim Vertical. O grande projeto que a agência de Priscila estava desenvolvendo para a prefeitura. Um projeto de revitalização urbana que envolvia diversos profissionais, incluindo arquitetos especializados em espaços sustentáveis. A área de expertise de Mário. "Ela está usando ele", murmurei, as peças se encaixando dolorosamente. "E não é só isso", continuou Renata, mostrando-me mais um documento. "Esse é o contrato inicial do projeto.
Repare na cláusula de exclusividade e no valor do investimento. Enquanto lia os números, minha mente voava para as conversas recentes que tive com Mário antes de nossa separação. Como ele mencionava, empolgado, essa grande oportunidade profissional. Como parecia mais animado com o trabalho do que havia estado em anos. Como falava de Priscila com admiração por ter aberto essa porta para ele. Mário não sabe disso, disse, mais uma constatação do que uma pergunta. Renata balançou a cabeça. Ele acredita que está vivendo uma grande história de amor. O que não percebe é que, para Priscila, ele é apenas um meio para atingir seus objetivos. Quando o projeto for aprovado e ela receber os créditos... Renata não terminou a frase, mas não era necessário. E o mais irônico, continuou ela após um momento, é que já está começando. Priscila tem estado bastante próxima de Felipe Dantas, o secretário de urbanismo da prefeitura. A pessoa que, por acaso, dará a palavra final sobre o projeto. Senti uma onda de náusea me atingir. Não sabia o que me afetava mais. Saber que meu casamento havia sido destruído por algo tão calculado, ou perceber que Mário, apesar de sua traição, também estava sendo manipulado. Por que me mostrar isso agora? O estrago já está feito, questionei, minha voz embargada. Porque o projeto será aprovado em 2 semanas. E logo depois conheço sua irmã bem o suficiente para saber que Mário deixará de ser útil. Ela guardou os documentos na pasta e a empurrou em minha direção. O que você faz com essa informação é decisão sua. Voltei para casa em estado de choque, a pasta pesando em minha bolsa como se estivesse carregando chumbo. As palavras de Renata se misturavam com fragmentos de memórias. Priscila perguntando casualmente sobre o trabalho de Mário meses antes de tudo começar. Seu súbito interesse em arquitetura sustentável. Os elogios exagerados às habilidades profissionais dele em jantares de família. Sentada na varanda do apartamento que antes dividíamos, observei o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, cores tão bonitas para um dia que havia revelado tanta feiura. Uma pergunta ecoava em minha mente. O que eu deveria fazer com essa verdade? Confrontar Priscila? Alertar Mário? Ou simplesmente deixar que os eventos seguissem seu curso natural, permitindo que cada um colhesse as consequências de suas escolhas? E a pergunta mais difícil: por que, mesmo após toda essa revelação, uma parte de mim ainda sentia um estranho desejo de proteger Mário da dor que inevitavelmente viria? Seria apenas força do hábito após anos cuidando de nossa relação? Ou haveria algo mais profundo, uma forma distorcida de amor que persiste mesmo quando todo o resto foi destruído? Naquela noite, pela primeira vez desde que Mário saiu de casa, chorei. Não pelo que havia perdido, mas pela clareza devastadora do que nunca realmente tive. 1 semana se passou desde meu encontro com Renata. 7 dias em que vivi em um limbo emocional, oscilando entre a raiva feroz e uma estranha sensação de vazio. A pasta com as evidências permanecia sobre minha mesa de trabalho, como um objeto radioativo que eu evitava tocar, mas não conseguia ignorar. Acordei naquela manhã de quarta-feira decidida a seguir em frente. O primeiro passo seria voltar à escola. Havia tirado uma licença após a partida de Mário, incapaz de enfrentar 30 adolescentes enquanto minha vida desmoronava. Mas não podia me esconder para sempre. Precisava recuperar alguma normalidade, algum propósito. Foi quando meu celular vibrou com uma mensagem. Mário. Precisamos conversar. Posso passar aí hoje à noite? Meu coração deu um salto. Depois de semanas de silêncio, por que esse contato agora? Será que ele já havia descoberto sobre Priscila? Será que estava arrependido? Uma parte mesquinha de mim queria que ele soubesse a verdade, que sentisse ao menos uma fração da dor que eu senti. Outra parte, mais sensata, sabia que nada de bom viria desse encontro. Mesmo assim, respondi. 19 horas. Passei o dia reorganizando meus planos de aula, tentando me concentrar em Machado de Assis e Fernando Pessoa, mas minha mente continuava voltando para a pasta amarela.
Para o rosto sorridente de Priscila nas fotografias, para suas mensagens calculistas, para a traição que ia muito além da infidelidade, era uma violação completa da confiança, do laço familiar, de tudo que eu acreditava ser sagrado. Às 19 horas em ponto, a campainha tocou. Mário sempre foi pontual. Um traço que eu antes admirava, e agora parecia apenas mais um detalhe irrelevante de um homem que eu não conhecia mais. Abri a porta, e lá estava ele, mais magro do que me lembrava, com olheiras profundas e uma expressão que mesclava nervosismo e determinação. Vestia a camisa azul que eu havia comprado para seu aniversário do ano passado. Seria coincidência ou uma escolha deliberada? Por um momento fugaz, me permiti lembrar de como costumávamos ser, antes de tudo desmoronar. "Oi, Helena", disse ele hesitante. "Posso entrar?" Assenti, incapaz de confiar em minha voz, e dei um passo para o lado. Ele entrou, seu perfume familiar preenchendo o espaço entre nós. Por um instante, pareceu perdido, como se não soubesse mais onde deixar seu casaco num lugar que já foi seu lar. "Café?" ofereci, mais por hábito do que por hospitalidade. "Não, obrigado. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que eu conhecia bem. "Eu precisava te ver, falar sobre tudo." Sentamos na sala, o silêncio desconfortável pairando entre nós como uma terceira presença. Através da janela, podia-se ouvir a cidade, buzinas distantes, o latido de um cão, fragmentos de vida continuando apesar de tudo. "Como você está?" perguntou ele finalmente. Uma pergunta tão simples, tão inadequada para tudo o que havia acontecido. Senti uma risada amarga subindo pela garganta, mas a contive. "O que você quer, Mário?" Ele respirou fundo, como quem reúne coragem. "As coisas estão complicadas com Priscila." Algo na maneira como ele disse isso, a incerteza em sua voz, o leve tremor em seu lábio inferior, me fez perceber que ele ainda não sabia toda a verdade. Estava aqui por outra razão. "Complicadas como?" perguntei, mantendo meu tom neutro. "Ela está diferente, distante." Ele hesitou, parecendo escolher as palavras com cuidado. No começo, tudo parecia perfeito, mas agora... Ela chega tarde quase todos os dias, sempre com desculpas sobre reuniões de trabalho. Quando questiono, ela se irrita, diz que estou sufocando-a. Ouvi com uma calma surpreendente, observando o homem à minha frente lutar com suas próprias dúvidas. Era como assistir a um filme cujo final eu já conhecia. "O projeto do jardim vertical foi aprovado ontem", continuou ele, um brilho momentâneo em seus olhos. "Deveria ser um momento de celebração para nós dois. Trabalhamos tanto nisso, mas Priscila nem quis comemorar comigo. Ela saiu para jantar com a equipe da agência. Voltou às 3 da manhã. E por que está me contando isso?" A pergunta pairou no ar entre nós, pesada com implicações. Mário desviou o olhar, fixando-o em algum ponto além da janela. "Eu não sei." Sua voz quase um sussurro. Talvez eu tenha cometido um erro." Senti algo quebrar dentro de mim. Não de dor, mas de clareza. Ali estava ele, o homem que destruiu nossa vida juntos, agora incerto sobre sua escolha, não porque percebeu o valor do que tínhamos, mas porque sua nova realidade não correspondia às suas expectativas. Não veio por mim, veio por ele mesmo. "Um erro", repeti lentamente, cada sílaba carregada de 7 anos de memórias compartilhadas. "É assim que você define o que fez conosco? Um erro?" Ele estendeu a mão, como se quisesse me tocar, mas recuei instintivamente. "Helena, eu sei que te magoei profundamente. Sei que traí sua confiança, nossos votos. Não é só sobre mim." As palavras explodiram antes que pudesse contê-las. "É sobre quem você é, Mário. É sobre suas escolhas, suas prioridades. Você não apenas me traiu, você traiu a si mesmo, tudo o que dizia valorizar." Me levantei,
caminhando até a mesa onde a pasta amarela repousava. Um fio invisível de tensão se esticou ao máximo enquanto minha mão pairava sobre ela. Seria tão fácil abri-la, mostrar a ele as fotografias, as mensagens, a verdade sobre a mulher pela qual ele me abandonou. Vê-lo perceber que tinha sido usado, manipulado, descartado assim que sua utilidade chegou ao fim. Mas qual seria o propósito? Vingança? Algum tipo distorcido de justiça? Você sabe por que Priscila está diferente agora, Mário? Perguntei, minha mão ainda sobre a pasta. Porque ela conseguiu o que queria. O projeto foi aprovado. Sua parte no plano dela está concluída. Ele franziu o senho, confusão genuína em seus olhos. Do que você está falando? Naquele momento, tive que fazer uma escolha. Talvez a mais difícil da minha vida. Revelar a verdade e ver Mário desmoronar, ou deixá-lo descobrir por si mesmo, no tempo dele, com toda a dor que isso implicaria. Você veio aqui por quê, exatamente? Perguntei em vez de responder. Para desabafar? Para ter um ombro amigo? Ou estava esperando que eu te recebesse de braços abertos, agradecida por ser sua segunda opção quando as coisas ficaram difíceis com minha irmã? Sua expressão se endureceu. Não é assim. Eu só... estou confuso. E você sempre foi a pessoa com quem eu podia falar, ser honesto. Uma risada seca escapou de meus lábios. Honestidade. Que conceito interessante para você mencionar agora. Afastei-me da mesa, deixando a pasta fechada. Esta não era minha história para contar. Mário precisava descobrir por si mesmo quem era Priscila. E, mais importante, quem ele mesmo havia se tornado. Você precisa ir, disse, surpreendendo a nós dois com a firmeza em minha voz. Helena, por favor. Não. Eu levantei a mão, interrompendo-o. Você fez sua escolha, Mário. Agora precisa viver com ela. Não sou seu confessionário, nem sua rede de segurança. E certamente não sou seu plano B. Uma mistura de emoções cruzou seu rosto. Surpresa, mágoa e algo que parecia quase admiração. Ele não estava acostumado a me ver assim, com essa força, essa clareza de propósito. Para ser honesta, nem eu mesma estava. Você mudou, disse ele quase em tom de acusação. Sim. Sustentei seu olhar, sem vacilar. Tive que mudar. E você sabe o que descobri, Mário? Que sou mais forte do que pensava. Mais forte do que você jamais me permitiu ser. Foi como se algo se rompesse entre nós naquele momento. O último fio invisível que ainda nos conectava. Não era mais apenas o fim de um casamento. Era o fim de uma versão de mim mesma que eu havia cultivado durante anos para caber nas expectativas dele. Boa sorte com Priscila, disse, abrindo a porta. Vocês dois merecem um ao outro. Ele saiu sem dizer mais nada, seus passos ecoando no corredor como os últimos acordes de uma música que não fazia mais sentido para mim. Quando fechei a porta, em vez do vazio que esperava sentir, encontrei uma estranha sensação de leveza. Como se, ao finalmente me libertar do papel de esposa traída e magoada, houvesse espaço para eu respirar novamente, para redescobrir quem era Helena sem o reflexo de Mário ou a sombra de Priscila. E foi assim, parada no meio da sala de um apartamento que agora parecia finalmente meu, que entendi. Às vezes, a verdadeira libertação não está em buscar justiça ou vingança, mas em perceber que algumas batalhas não precisam ser nossas para lutar. Algumas verdades encontram seu próprio caminho até a superfície, no tempo certo, sem nossa intervenção. A questão mais importante não era o que Mário faria ao descobrir sobre Priscila, mas o que eu faria com o resto da minha vida, agora que estava verdadeiramente livre para escolher meu próprio caminho. E pela primeira vez em muito tempo, a ideia do futuro não me aterrorizava. Pelo contrário, brilhava à minha frente com possibilidades que eu mal podia imaginar. 3 meses se passaram desde aquela noite em que mandei Mário embora pela segunda vez. O outono chegou, transformando as árvores da cidade em explosões de vermelho e dourado. Sempre amei essa época do ano, o ar mais fresco,
as folhas dançando no vento, a sensação de que, mesmo no processo de deixar ir, há beleza. Voltei a lecionar em tempo integral e, para minha surpresa, encontrei um novo entusiasmo nas salas de aula. Algo havia mudado em mim, e os alunos perceberam. "A senhora está diferente, professora Helena", comentou Júlia, uma das minhas estudantes mais observadoras, após uma aula particularmente animada sobre poesia contemporânea. Mas, presente. Ela estava certa. Antes, eu estava sempre parcialmente ausente, dividida entre minha vida profissional e a constante preocupação de manter meu casamento funcionando, de ser a esposa que Mário precisava. Agora, estava inteira em cada momento, cada conversa, cada página lida em voz alta. Transformei o apartamento também. Pintei as paredes de um azul suave que sempre quis, mas que Mário considerava muito feminino. Reorganizei os móveis, doei objetos que já não faziam sentido para mim, e transformei o antigo escritório dele em um espaço de leitura aconchegante, com a poltrona vintage que encontrei em um brechó e sempre sonhei em ter. Em algumas noites, sentada nessa poltrona com um livro e uma taça de vinho, ainda sentia ecos de tristeza, momentos em que a solidão pesava mais. Não por falta de Mário especificamente, mas pela ausência da ideia de compartilhar a vida com alguém. Nesses momentos, eu me permitia sentir plenamente, sem julgamento. Afinal, o luto não segue uma linha reta, e eu estava aprendendo a honrar cada emoção como parte da jornada. Quanto a Priscila e Mário, ouvia fragmentos de informações através de amigos em comum e familiares. Como previ, seu relacionamento desmoronou rapidamente após a aprovação do projeto. Mário, pelo que soube, mergulhou completamente no trabalho, supervisionando pessoalmente cada etapa da implementação do jardim vertical. Talvez fosse sua forma de lidar com a desilusão, de dar algum significado ao caos que sua vida pessoal havia se tornado. Priscila, por outro lado, estava agora frequentemente vista com Felipe Dantas, o secretário de urbanismo, exatamente como Renata havia previsto. O padrão continuava, implacável. Parte de mim sentia pena dela, presa nesse ciclo destrutivo de validação externa e conquistas vazias. Outra parte se perguntava se ela algum dia perceberia o rastro de dor que deixava para trás. Foi numa tarde de quinta-feira, enquanto corrigia provas em uma cafeteria perto da escola, que vi Mário novamente. Ele entrou sozinho, aparência cansada, e pediu um café. Quando se virou e nossos olhares se encontraram, houve um momento de hesitação, como se ambos estivéssemos decidindo se deveríamos fingir não ter nos visto. Contra toda expectativa, ele caminhou até minha mesa. "Helena", disse, com um aceno tímido. "Posso me sentar?" Avaliei meus sentimentos naquele instante. Não havia o aperto no peito que antes me consumia, nem o impulso de me afastar para proteger o que restava do meu coração. Apenas uma curiosidade calma, quase clínica. "Claro", respondi, indicando a cadeira à minha frente. Ele se sentou, colocando sua xícara com cuidado sobre a mesa. Parecia mais velho, não apenas fisicamente, mas em um sentido mais profundo. Seus olhos carregavam um peso que não estavam lá antes. "Como você está?" perguntou, parecendo genuinamente interessado. "Bem", respondi com honestidade. "Realmente bem." Um pequeno sorriso, o primeiro genuíno que via em seu rosto em muito tempo. "Dá para perceber. Você parece em paz." Conversamos brevemente sobre temas seguros. O tempo, novidades da escola, o progresso do projeto do Jardim Vertical. Então, depois de um silêncio contemplativo, ele disse: "Você estava certa naquela noite, sobre tudo." Não precisei perguntar a qual noite ele se referia, nem o que exatamente ele havia descoberto. Estava escrito em seu rosto, na nova carga de desilusão que carregava. Quando percebi que Priscila estava... bem, que ela nunca... Ele pausou, lutando com as palavras.
Lembrei de você dizendo que ela havia conseguido o que queria. No momento não entendi. Mas depois, quando comecei a ver os sinais, juntar as peças... Isso não é sobre Priscila. Interrompi suavemente. Nem sobre mim. É sobre você, Mário. Sobre as escolhas que fazemos e como vivemos com elas depois. Ele assentiu lentamente, absorvendo minhas palavras. Sabe o que é mais difícil? Não é a traição ou a manipulação. É perceber que eu permiti tudo isso. Que estava tão focado no que queria ver, no que queria sentir, que ignorei todos os sinais. Houve uma vulnerabilidade em sua confissão que me tocou. Não porque despertasse qualquer desejo de reconciliação, mas porque reconheci nele algo que eu mesma havia sentido. Aquele momento doloroso de autoconfrontação, quando finalmente encaramos nosso papel nas histórias que nos machucaram. A verdade, continuei, sentindo uma espécie de compaixão que não achei que fosse possível ter por ele novamente. É que todos somos capazes de nos enganar quando queremos acreditar em algo com força suficiente. Eu também fiz isso por anos, ignorando os problemas em nosso casamento, fingindo que tudo estava bem quando claramente não estava. Um lampejo de surpresa cruzou seu rosto, como se nunca tivesse considerado que eu também pudesse ter vivido em minha própria bolha de auto-engano. Acho que ambos estávamos em casamentos diferentes, não é? Disse ele, com um toque de melancolia. Assenti, reconhecendo a verdade em suas palavras. Por um momento, ficamos em silêncio. Não o silêncio desconfortável de estranhos, mas o silêncio reflexivo de duas pessoas que compartilharam uma história significativa e agora estavam seguindo caminhos separados. Eu queria te pedir desculpas, disse Mário finalmente. Não para voltar atrás ou tentar consertar o que não tem conserto. Mas porque você merece ouvir isso. Eu sinto muito, Helena. Pelo que fiz, pelo modo como fiz, por tudo. As palavras que uma vez eu teria dado tudo para ouvir agora chegavam como uma nota gentil de encerramento, não como um convite para reabrir feridas cicatrizadas. Obrigada, respondi simplesmente. Isso significa algo para mim. Quando nos despedimos, cerca de 20 minutos depois, não havia promessas de manter contato ou reconstruir pontes. Apenas um reconhecimento silencioso de que algumas histórias precisam terminar para que outras possam começar. Observei-o sair da cafeteria e desaparecer na rua movimentada, sentindo uma estranha sensação de conclusão. Era como fechar um livro após ler a última página. Uma mistura de satisfação por ter completado a jornada e uma leve melancolia por ter que dizer adeus aos personagens. Naquela noite, sentada em minha poltrona com um novo romance nas mãos, refleti sobre os estranhos caminhos que a vida toma. Como as mesmas pessoas que nos despedaçam também podem, inadvertidamente, nos forçar a reconstruir versões mais fortes de nós mesmos. Como as traições, por mais dolorosas que sejam, às vezes nos liberam de relacionamentos que já não nos serviam mais. Pensei em Priscila também, e no laço familiar que havia sido rompido. Eventualmente, talvez pudéssemos reconstruir algum tipo de relação, embora nunca mais fosse ser o que já foi. Também havia perdão a ser considerado, não por ela, mas por mim mesma, porque carregar ressentimento é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. A pasta amarela com as evidências que Renata me entregou ainda estava guardada em uma gaveta. Nunca a usei. Nunca expus Priscila. Nunca busquei vingança. Não porque ela não merecesse confrontar as consequências de suas ações, mas porque eu escolhi não fazer disso a minha batalha. Algumas verdades encontram seu próprio caminho até a superfície, e algumas lições precisam ser aprendidas pessoalmente para terem significado. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Clara, minha colega de departamento na escola, convidando-me para um grupo de leitura que estava formando. Estamos começando com Virginia Woolf, disse ela, animada. Achei que poderia te interessar. Sorri, sentindo uma onda de gratidão por esses novos começos,
Essas pequenas aberturas no tecido da vida que nos convidam a explorar além das fronteiras que conhecemos. Eu adoraria, respondi. Depois de desligar, caminhei até a janela e observei a cidade à noite, as luzes cintilando como estrelas terrenas. Cada janela iluminada representava uma história em andamento, vidas entrelaçadas em padrões complexos de amor, perda, redenção e recomeço. A minha era apenas uma entre milhões, mas era minha história para contar, meu caminho para trilhar. E pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir os próximos capítulos. Porque no final, a pergunta não era mais: como pude ser traída por aqueles que mais amava, mas sim, quem escolho ser agora que estou livre para reinventar-me? E para essa pergunta, eu tinha toda uma vida pela frente para descobrir a resposta. Um ano depois, o convite chegou numa terça-feira de primavera, em um envelope simples com meu nome escrito em uma caligrafia que reconheci imediatamente. Fiquei olhando para ele sobre a mesa da cozinha por alguns segundos antes de criar coragem para abri-lo. Era um convite para a inauguração oficial do Jardim Vertical do Centro Cultural. O projeto que havia entrelaçado nossas vidas de maneiras que nenhum de nós poderia ter previsto. Abaixo do texto formal, havia uma nota manuscrita. Helena, sua presença significaria muito. Este projeto não existiria sem você, de mais maneiras do que posso expressar. Mário. Corri os dedos sobre as palavras, refletindo sobre a ironia de tudo. De certa forma, ele estava certo. Minha ausência em sua vida havia sido tão significativa quanto minha presença já fora um dia. As escolhas que fizemos, as dores que causamos uns aos outros, tudo isso havia se transformado em algo tangível e público, um espaço que beneficiaria a cidade inteira. No grupo de leitura que Clara havia formado, estávamos discutindo Mrs. Dalloway naquela semana. Uma passagem em particular ecoava em minha mente enquanto contemplava o convite. Não são as catástrofes, os assassinatos, as mortes, as doenças que nos envelhecem e matam, mas a maneira como as pessoas olham e riem, e sobem escadas, e dizem adeus. Era nas pequenas coisas que eu havia encontrado minha reconstrução, nas manhãs tranquilas com café e livros que agora pertenciam exclusivamente a mim, nas aulas onde me permitia mostrar mais paixão, nas novas amizades que floresceram quando finalmente abri espaço para elas. O relacionamento com minha família havia se transformado também. Meus pais, inicialmente devastados com a situação entre suas duas filhas, eventualmente encontraram um novo equilíbrio. Nas reuniões familiares, Priscila e eu mantínhamos uma distância educada, como duas nações que estabeleceram uma trégua frágil após um conflito doloroso. Vi minha irmã raramente naquele ano, mas as poucas vezes que nos encontramos foram suficientes para notar mudanças nela também. Havia um novo tipo de sobriedade em seus olhos, como se talvez, apenas talvez, ela estivesse finalmente confrontando o vazio que tentava preencher com suas conquistas e manipulações. Ouvi dizer que ela havia começado terapia, embora nunca tenhamos falado sobre isso diretamente. Felipe Dantas não durou muito em sua vida, assim como eu imaginava. O último que soube é que ela estava focada na carreira novamente. Desta vez, aparentemente sem usar relacionamentos como degraus. Parte de mim torcia para que ela encontrasse a paz que procurava há tanto tempo de maneiras tão destrutivas. Afinal, apesar de tudo, éramos irmãs, ligadas por memórias de infância que nenhuma traição adulta poderia apagar completamente. Quanto a Mário, nossos caminhos se cruzaram ocasionalmente. Conversas breves, educadas, com a intimidade estranha de duas pessoas que um dia conheceram cada nuance uma da outra e agora navegavam o território desconhecido de serem quase estranhos novamente. Ele estava sóbrio, focado, dedicando-se inteiramente ao jardim vertical como se fosse uma forma de redenção. Na noite anterior à inauguração, sonhei com reflexos. Estava diante de um espelho quebrado, mas em vez de ver minha imagem fragmentada, cada pedaço mostrava uma versão diferente de mim, a esposa dedicada que fui,
a mulher devastada pela traição, a professora renovada que estava me tornando, e versões futuras que ainda não podia reconhecer completamente. Quando acordei, entendi que não precisava escolher apenas uma dessas versões. Todas elas eram partes de quem eu era, facetas de uma vida que continuava a evoluir. Decidi ir à inauguração. Não por Mário, nem por algum desejo de fechar ciclos, mas porque aquele projeto, de maneira estranha e inesperada, também era parte da minha história. O dia amanheceu claro e luminoso. Vesti um vestido verde esmeralda que havia comprado no mês anterior, uma cor que nunca tive coragem de usar antes, achando-a chamativa demais. Agora, apreciava como ela realçava meus olhos e complementava os tons dourados que o sol havia trazido aos meus cabelos durante o verão. Clara me acompanhou, junto com outros 2 professores do grupo de leitura, com quem havia desenvolvido uma amizade próxima. Sua presença era um lembrete tangível de como meu círculo social havia se expandido, como havia criado conexões baseadas em interesses genuínos e não apenas nas expectativas de quem pensei que deveria ser. O jardim vertical era impressionante. Uma cascata viva de plantas subindo pela lateral de um antigo prédio industrial, transformado em centro cultural. Diferentes tons de verde criavam padrões orgânicos. Pequenas flores coloridas pontuavam a paisagem vertical e um sistema engenhoso de irrigação garantia a sustentabilidade do projeto. Bancos de madeira reciclada convidavam os visitantes a sentar e contemplar esta união harmoniosa entre arquitetura e natureza. Quando avistei Mário entre a multidão, ele estava conversando animadamente com o prefeito e outros dignitários. Vestia um terno cinza bem cortado, e havia algo em sua postura que falava de orgulho genuíno pelo que havia realizado. Nossos olhares se encontraram por um breve momento, e ele sorriu. Um sorriso simples, sem o peso de expectativas ou arrependimentos não resolvidos. Após os discursos oficiais e o corte simbólico da fita, a multidão se dispersou para explorar o espaço. Foi então que Mário se aproximou de mim, mantendo uma distância respeitosa. "Você veio", disse ele com uma nota de gratidão em sua voz. "É um projeto incrível", respondi sinceramente. "Você deve estar orgulhoso." "Estou, mas também estou..." Ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Estou grato, Helena, por tudo que aprendi, mesmo através da dor." Assenti, compreendendo o que ele queria dizer. Às vezes, nossas maiores lições vêm embrulhadas nos pacotes mais dolorosos. "Vi Priscila mais cedo", comentou ele, seu tom neutro. "Ela veio com os pais. Foi... civilizado." Uma pequena risada escapou de meus lábios. "Civilizado. Imagino que sim." "Ela parece diferente", continuou ele. "Mais... presente. Menos performática." "Espero que esteja encontrando seu caminho", respondi, e percebi que realmente desejava isso. O ressentimento que um dia ameaçou me consumir havia se transformado em algo mais próximo da compaixão, não por fraqueza ou submissão, mas por uma compreensão mais profunda de como todos lutamos com nossas próprias sombras. Um pequeno silêncio se estabeleceu entre nós, confortável em sua simplicidade. "E você?", perguntou finalmente. "Está feliz, Helena?" A pergunta me pegou de surpresa, não por sua natureza, mas pela resposta que surgiu espontaneamente em minha mente. "Estou em paz", disse, percebendo a verdade nestas palavras. "E aprendendo que a felicidade não é um destino, mas momentos que colhemos ao longo do caminho." Ele assentiu, como se também estivesse chegando a conclusões semelhantes em sua própria jornada. "Há algo que sempre quis te perguntar", disse ele, depois de um momento. "Naquela noite, quando fui ao apartamento e falei sobre os problemas com Priscila, você já sabia, não é? Sobre ela, sobre os motivos dela. Você poderia ter me mostrado, me contado tudo." Olhei para o jardim vertical que se erguia majestosamente à nossa frente, as plantas dançando suavemente com a brisa da tarde. "Sim",
Eu sabia. Mas não era meu papel ser sua revelação, Mário. Algumas verdades precisamos descobrir por nós mesmos para que realmente signifiquem algo. Uma expressão de compreensão cruzou seu rosto. Como um espelho quebrado. Murmurou, quase para si mesmo. Como um espelho quebrado. Concordei, surpresa com a sincronia daquela imagem. Clara acenou para mim do outro lado do pátio, indicando que estavam prontos para ir ao almoço que havíamos planejado após o evento. Preciso ir, disse, apontando para meus amigos. Mário assentiu. Obrigado por vir hoje. Significou muito. Boa sorte com seus próximos projetos, respondi, estendendo a mão em um gesto de despedida. Ele a apertou brevemente, e naquele simples contato havia respeito e aceitação, não do que havia acontecido entre nós, mas do que ambos havíamos nos tornado depois. Enquanto caminhava em direção a Clara e os outros, senti uma sensação de completude que não tinha nada a ver com relacionamentos românticos ou validação externa. Era a certeza tranquila de que, independentemente do que a vida ainda reservava para mim, eu estava inteira. Não perfeita, não invulnerável, mas autenticamente presente em minha própria história. Olhei para o céu azul de primavera, para as plantas que escalavam desafiadoramente o concreto cinza, para os rostos sorridentes dos meus novos amigos. Em cada fragmento desta nova realidade, vi reflexos da mulher que havia me tornado. Uma mulher que havia sido quebrada, sim, mas que escolheu recolher os pedaços e criar com eles algo inteiramente novo e inesperadamente belo. Porque no final, somos todos reflexos partidos, imperfeitos, incompletos, mas ainda assim capazes de capturar e refletir a luz.